Aqui está teu filho, Senhor querido Pai. Nós entregamos ele nas tuas mãos nesta noite, Jesus. Nós sabemos que tu já tem colocado uma palavra no coração do teu filho, Pai. Que ele venha entregar tudo aquilo, Senhor, que tu tem colocado, Senhor, nas suas mãos nesta noite. Pai, usa ele nas tuas mãos mais uma vez, Senhor. Enche ele da tua glória, do teu Espírito Santo, Pai. Que a sua palavra nesta noite, Senhor, mais uma vez, venha correr como rios de água viva em nosso meio. Pai, que possamos, Senhor querido, sair daqui revestidos da tua glória, Pai. Para que possamos no dia de amanhã caminhar mais uma milha, Senhor. Ser fortalecidos, Pai, pela tua presença, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo e adorado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus já se fez presente neste lugar tanto. Deus falou comigo desde a Bíblia Branca, irmão. Desde a Bíblia Branca Deus tem falado comigo, Deus tem me confirmado essa palavra. E eu fico tão maravilhado o quanto Deus é incrível, o quanto Deus é lindo. E se você não sentiu a presença dEle hoje aqui, em nome de Jesus, eu creio que é através dessa palavra, que é através dos hinos entoados antes e agora, depois da pregação, Deus irá falar com você hoje, se você crer. Desde já quero saudar a todos os jovens e a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero dizer que é motivo de grande alegria estar aqui, tendo essa oportunidade de estar passando uma pequena palavra aqui no culto da Almadur. Primeiramente quero agradecer também a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Agradecer a nossa irmã Vanice que fez o convite a nós de estar preparando a palavra de Deus e tudo se confirmou. Tudo se confirmou para hoje e eu saí de casa e eu fiquei me perguntando, Deus, confirma, Deus. Confirma, Deus. Eu não sei se é essa palavra, Deus. Deus, confirma essa palavra, Deus. E desde quando eu cheguei aqui, Deus estava confirmando. O que me deixa feliz. Deixa meu coração aquecido de saber que Deus está aqui. Que Deus está presente nos louvores. E em nome de Jesus eu creio que Deus irá me usar para poder falar com a sua vida hoje. Amém? Quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo 7. E vamos estar lendo os versículos 24, 25, 26 e 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Agradecer ao nosso irmão José também que está fazendo um fundo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Quem achou, diga amém. A palavra de Deus vai dizer assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiramente, eu estava estudando lá em casa sobre qual palavra eu iria trazer hoje. E esta palavra me chamou muita atenção, porque sempre quando me é dada a oportunidade de estar falando a palavra, quando me é dada a oportunidade de estar trazendo uma palavra, uma pregação, tanto em cultos quanto na rádio que eu tenho com o pai. E eu, sendo um jovem de 22 anos, o meu principal intuito sempre foi passar mensagem para os jovens. E quando foi me dado o convite de estar aqui passando a palavra,
desde o convite, eu vim me questionando com Deus sobre qual palavra Ele queria trazer para nós hoje. E como que eu poderia usar essa palavra e entender ela e transformá-la para a vida dos jovens e explicá-la do jeito que nós, jovens, vivemos a nossa vida. Não só jovens, mas todos os cristãos. E essa mensagem Deus esteve falando comigo e Deus tem me dado um tema para eu colocar nessa palavra. O tema é vidas construídas na areia. Vidas construídas na areia. Primeiramente, quero contextualizar os irmãos dessa palavra, que é uma passagem de Mateus, onde Jesus está falando para as multidões lá no Sermão da Montanha. E essa passagem ela se repete em Lucas. Porém, como são dois escritores, duas pessoas que escreveram evangelhos da vida de Jesus, o evangelho de Lucas, quando fala sobre essa palavra, sobre esses específicos versículos, ele vai moldar as palavras de Jesus para a vida dos gregos, que foi para quem Lucas escreveu o evangelho. E Mateus vai escrever para os judeus. E aqui a gente está falando agora sobre o assunto desses versículos, que são sobre a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. Na história, no contexto que nós estamos vivendo na vida de Jesus, lá na Palestina, a gente vai ver que Jesus vai relatar e vai comparar a vida das pessoas que ouvem a sua palavra e a praticam, e a vida das pessoas que ouvem a sua palavra e não a praticam. Há casas que são construídas na areia e há casas que são construídas na rocha. Lá na Palestina, Jesus ele vai relatar técnicas típicas de construção de casas rurais na Palestina, onde o que acontece? As casas elas não eram construídas da forma que é hoje, no caso. Elas eram construídas com barro, com uma mistura de barro endurecido, e o telhado ele era feito de terra e palha. Ou seja, casas muito frágeis. Casas que qualquer coisinha ou outra, ela poderia cair, ela poderia sofrer algum dano. E também as pessoas que constroem as casas no tempo da Palestina, elas sofrem muito com o clima que naquela época tinha, que o que acontece? Havia tempos de chuva e havia tempos de seca. Então as pessoas elas tinham o intuito de construir a sua casa mais perto de rios, mais perto de nascentes de rios. Por quê? Porque quando nós construímos as nossas casas perto dos rios, elas forneciam água tanto para criação de animais, plantações e abastecimento de água durante as secas. Ou seja, nós tínhamos, as pessoas que Jesus estava falando, os judeus, eles tinham o intuito de construir as casas mais perto das nascentes, dos rios, para que isso pudesse acontecer, de ter água para abastecer, as plantações e criações de animais. E foi esse o contexto em que nós encontramos Jesus falando e comparando a vida de quem ouve a palavra dele e pratica a uma construção de uma casa firme, de uma casa construída na rocha, e de quem ouve, e comparando também a vida de quem ouve a palavra dele e não a pratica com a casa construída na areia. O que nós podemos entender aqui nessa introdução é que, se nós formos olhar pelo ponto de vista dos judeus naquela época, nós vamos perceber que um ponto principal da criação da casa, o ponto crucial, como a casa era fraca, como a casa era simples, o ponto crucial que deveria ser mais trabalhado,
o ponto crucial que deveria ser mais estudado e feito com maior cuidado é o fundamento. É a base da casa. E aqui nós podemos encontrar um exemplo de que o clima, ele não ia se ajustar a nós teremos que se ajustar ao clima. E esse clima aqui, onde tinha secas e onde tinha chuvas, nós precisamos de um alicerce frágil, nós precisamos de um alicerce forte para esse clima frágil, para esse clima que varia bastante, por causa que há momentos de chuva e momentos de seca. E assim nós podemos perceber como é a nossa vida, se nós estamos aqui na terra. E esse clima variável, esse clima que vai de momentos bons, de momentos ruins, de momentos onde acontecem coisas boas e momentos que acontecem coisas ruins. E nós também vivemos nessa terra e nós sofremos isso. Nós sofremos tribulações, nós sofremos tentações, onde o mundo quer nos tirar daqui, onde o mundo quer te tirar de dentro da igreja, quer te tirar do ensino da palavra e quer te levar para o mundo. E o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós precisamos, nos tempos de hoje, termos um alicerce forte, um alicerce fortificado. Nesse contexto onde nós temos essa introdução, onde as pessoas deveriam construir as suas casas com um alicerce forte, para que assim pudessem continuar vivendo, e as tempestades não iriam acabar com elas, não iriam acabar com a casa delas. Então, nós temos o primeiro ponto dessa pregação, que é o clima variável necessita de um alicerce forte. Isso tendo para a nossa vida, onde Jesus fala, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis dificuldades. Mas fiquem tranquilos porque eu venci o mundo. E Deus, Ele quer que a gente tenha um alicerce forte, para que nós venhamos passar por essas tribulações, que nós venhamos resistir a elas, fundados e fortificados, tendo como uma base fortificada. O segundo ponto dessa palavra, que eu queria continuar falando aqui com os irmãos, continuar falando da palavra que Deus tem me dado, é: momentos difíceis revelam alicerces fracos. Momentos difíceis revelam alicerces fracos. O que isso quer dizer, irmãos Eduardo? Quando nós temos a nossa vida pessoal, temos a nossa vida social, quando nós temos a nossa vida lá fora, todos nós temos tendências a sofrer tempestades, a sofrer lutas e a sofrer problemas na vida de qualquer pessoa. E eu, sendo jovem, eu estava estudando essa palavra e eu tentei me encaixar nela, onde todos nós sofremos momentos difíceis, todos nós sofremos momentos complicados da nossa vida, onde nós temos as ansiedades da nossa vida, onde nós temos as preocupações com o trabalho, temos preocupações com o estudo, com relacionamentos, com o futuro. E isso não é separado para o jovem, isso todo mundo sofre. Isso todo mundo passa. E eu como exemplo disso, de várias coisas que acabam acontecendo na minha vida, que acabam me deixando ansioso, que acabam me deixando receoso. E eu tento passar por elas e eu sei que isso acontece na vida de todo mundo. Mas esses problemas, como acontece na vida de todo mundo, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. O inimigo das nossas almas, ele entende, e nós vivemos sempre em guerra espiritual com isso. Ele entende que nós temos fraquezas. E ele entende e ele sabe quando passamos por momentos difíceis, por momentos complicados da nossa vida. E
qual que é o intuito do inimigo? É de nos tirar daqui. O intuito do inimigo é usar as tempestades, é usar as aflições dessa vida para nos tirar dos caminhos de Deus. E é complicado, é muito difícil. Onde nós temos coisas dentro de nós. Isso falando sobre a minha experiência como jovem, minha experiência lá fora. Ansiedade é uma coisa que pega muito na nossa vida. E eu tenho alguma experiência nisso. Em questão de que ano passado eu passei quase todo ano estudando para um concurso militar. E uma das coisas que mais me afetou, onde eu estava estudando, e eu continuo estudando, mas no ano passado, uma coisa que mais me afetou foi a ansiedade. E foi eu tentar olhar dentro de mim e tentar fazer calmar essa ansiedade, acalmar essa ânsia de eu tenho que estudar para poder passar na prova, de eu tenho que estudar para fazer isso, de que eu tenho que passar nessa prova e me cobrando muito. Me cobrando demais. E tá certo. Porque para nós queremos alcançar os nossos objetivos, nós temos que passar por isso. Mas o que acontece quando nós passamos por isso e nós não temos uma base, e nós não temos o alicerce firme? O que aconteceria e o que pode acontecer com vários outros jovens de estar nessa mesma situação que eu me encontrei e acabar se afastando de Deus e acabar se afastando da igreja, dos irmãos? O objetivo do inimigo é nos afastar. E ele vai usar tudo que ele pode para poder nos afastar da presença dele. Pode usar os nossos desejos, pode usar aquilo que a gente vê no futuro. E ele vai usar isso para poder nos tirar da presença de Deus. E é nesses momentos que nós precisamos entender e precisamos perceber o quanto nós precisamos fortalecer os nossos alicerces, fortalecer a nossa vida cristã, fortalecer aquilo que nós precisamos ser, que é cristãos. Fortalecer a nossa vida cristã, tendo cada vez mais, estando mais próximo de Deus, cada vez mais estudando a sua palavra e se aproximando mais de Deus. E assim, o inimigo vai usando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. E se nós não temos uma base forte, e se nós temos uma vida construída na areia, o inimigo, ele pode usar as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, e muitas vezes os nossos desejos até. Assim como eu que tenho um desejo de estar passando num concurso militar, o inimigo, ele sabe disso tudo e ele pode usar tudo isso para nos afastar da presença dele. E muitas vezes ele consegue. Muitas vezes nós nos encontramos tão focados naquilo que precisamos fazer, tão focados naquilo que necessitamos, porque precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. E nós nos encontramos na situação da Marta, onde tinha preocupações na casa, onde tudo precisava estar limpo, tudo estava precisando ficar corretinho, certinho. E acabamos nos encontrando neste momento onde nós não focamos no que é essencial para a nossa vida cristã, que é Jesus. Nós acabamos não percebendo que estamos desviando o nosso foco para as coisas que são terrenas. Nós acabamos desviando o nosso foco para as coisas que são daqui. E Cristo fala que não é para nós ajuntarmos tesouros aqui, mas é para nós estarmos ajuntando tesouros no céu. E nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos cada vez mais próximos e presentes de Deus, assim como Maria.
Maria escolheu o quê? Escolheu o essencial. Ela escolheu o certo. Ela escolheu Jesus. Escolheu não prestar atenção para as coisas daqui. E mesmo se acontecesse algo, ela não ia estar se preocupando. Por quê? Porque Cristo estava na casa. E o seu alicerce está fortificado em Cristo. Então qualquer coisa poderia acontecer, mas Maria estaria focada no essencial, que é Cristo, na nossa vida. E assim nós devemos fazer. E voltando um pouquinho para o que Cristo falou nesses versículos que nós estivemos lendo, é que muitas vezes nós encontramos na nossa vida momentos em que a gente se depara apenas ouvintes. Momentos que a gente se depara somente escutando a palavra. Somente ouvindo palavras ditas, faladas, ouvindo hinos, vendo todo mundo estar junto, estar unido, presente no culto. Mas nós só estamos ouvindo. E só estamos escutando e não estamos focados naquilo que nós devemos focar, que é a palavra de Deus. Onde Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22, onde vai dizer assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. O segredo que nós encontramos, um dos pontos que nós encontramos para nós fortalecermos a nossa base, para nós fortalecermos o nosso fundamento como cristãos, é não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Ou seja, nós sairmos da teoria, praticamente. Quando eu tento dar aula para os meus alunos de violão, eu tento falar para eles e tentar falar para eles toda a questão da teoria musical que tem por volta da música, dos acordes, das notas. Mas se eles souberem isso, se eles souberem toda a teoria e se eles souberem tudo aquilo que envolve uma partitura, ler uma nota, ler uma clave, saber qual compasso que é esse e tal, vai ser tranquilo. Mas se ele não pegar um instrumento, se ele não tocar, se ele não praticar, de que vai adiantar? De que vai adiantar nós estarmos vindo na igreja? De que vai adiantar nós irmos nos cultos, nós cooperarmos, nós estarmos aqui oferecendo nossa adoração a Deus, oferecendo nosso tempo a Deus, mas não praticamos a sua palavra? Porque acabamos se tornando apenas participantes do culto. Acabamos se tornando apenas pessoas que estão sentadas no banco e ouvindo. E é o que Cristo não quer para nós. Cristo quer que nós ouçamos a sua palavra. Cristo quer que nós entendamos a palavra que Ele quer. Que nós venhamos estudar, que nós venhamos refletir nela. E uma das coisas que mais me fizeram feliz hoje no culto foi quando começou a irmã cantar. A irmã cantar o hino A Tua Palavra Escondi. A Tua Palavra Escondi, guardada no meu coração. Porque, e até quando ela começou a cantar,
eu quase chorei. Porque acabo sentindo a presença de Deus. E vendo que Ele é tão bom e Ele confirma a sua palavra. Porque um dos pontos que a gente tem que focar é de nós, que nós temos a nossa bússola e que nós temos o nosso guia que nos aponta o caminho certo. Onde a Bíblia diz em Salmos de número 119 e o verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O ponto que a gente precisa entender, que é uma das bases e é uma das coisas que nós precisamos focar para nós a cada dia melhorarmos, é o estudo da palavra. É nós abrirmos a nossa Bíblia e antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, nós orarmos e nós pedirmos a Deus: Deus, fale comigo. Deus, me mostra aquilo que o Senhor quer falar comigo. Porque se nós não temos essa intimidade, nós vamos apenas estar lendo um livro. Nós vamos estar apenas ouvindo. Mas Deus quer que nós ouvimos a sua palavra e que nós a pratiquemos. E Deus quer ter intimidade com nós. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos entendendo a sua palavra e Deus está falando com você. E é por isso, jovem, que um dos pontos que nós devemos mais prestar atenção é que nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus e de nós estudarmos todos os dias. Todos os dias nós abrimos a Bíblia e nós pedimos para Deus para falar conosco. Porque assim a nossa base, cada vez mais ela vai se fortificando. Cada vez mais ela vai ficando mais forte. E as tempestades, e as lutas, e as tribulações não vão poder nos abalar. Não vão poder te abalar. Se a cada vez mais nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a sua voz, e estamos pondo em prática tudo aquilo que Ele fala para nós fazermos. Aí sim nós vamos estar com um alicerce fortificado. Aí sim o inimigo poderá chegar em nós de qualquer forma e ele não irá vencer. Porque nós estamos fortificados, nós estamos com um alicerce forte. Glória a Deus. Aleluia. Vou correr. E uma coisa que nós acabamos percebendo na nossa vida e na vida das outras pessoas que nós vemos é que as casas que nós construímos, que é a nossa vida, que são as nossas atitudes, muitas vezes elas podem ser perfeitas, muitas vezes elas podem ser bonitas, muitas vezes elas podem ser lindas, maravilhosas. Mas o fundamento, mas o alicerce, ele está fraco. E isso é o que acontece muitas vezes, em muitas igrejas, em muitos jovens, em muitos adolescentes, e muitos cristãos que já são adultos, já são maiores de idade, que é nós estarmos cada vez mais limpos perante os irmãos, cada vez mais lindos, cada vez mais formosos, cada vez mais arrumadinhos. E estamos fazendo, e as pessoas falam, ele é uma bênção. Ele faz as coisas como Deus quer. Mas o nosso fundamento está fraco. Porque quando nós chegamos na nossa casa, nós não oramos quando nós vamos dormir e nós não oramos quando nós vamos acordar. Nós não pegamos a Bíblia para fazer o nosso devocional todos os dias. Nós não jejuamos. Nós não estudamos a sua palavra. E acabamos percebendo que a nossa vida, por mais perfeita que esteja parecendo com Deus, Deus pode chegar e olhar para nós e falar: mas eu não tenho intimidade contigo. Como assim você faz as coisas para os outros verem, mas quando é comigo,
Quando é eu que quero atenção lá na sua casa, lá no seu quarto. Quando você tem a oportunidade de falar comigo todos os seus problemas, todas as situações que acabam afligindo a nossa vida, você me esquece. Você me abandona. Mas quando chega o horário da igreja, eu vou me arrumar. Vou colocar minha gravata. Vou me arrumar. Colocar uma camiseta. Colocar um tênis branco. E vou falar, e vou pregar, e vou cantar, e vou tocar. E a bênção irá acontecer. E nós chegamos em casa. E a Bíblia aqui. Olha, tô com sono, vou dormir. Aí vou dormir. Isso eu falo porque é uma realidade e já foi uma realidade tão grande na minha vida que acabou me afastando tanto de Deus, que acabou me deixando dessa forma. Onde eu vinha para o culto, onde eu vinha e participava do culto, participava no louvor, participava aqui, tocando. E eu chegava em casa e eu não abria minha Bíblia, eu não orava. E eu fiquei me perguntando para Deus, mas Deus, como que o Senhor deixa que isso acontece? Que isso aconteça na nossa vida? É porque Deus, Ele não vai cobrar de nós. Isso tem que partir de nós. A intimidade, Jesus, Ele morreu de braços abertos para nós. Ele está sempre pronto para nós. Mas nós precisamos nos dar conta de que o nosso alicerce está fraco. Nos dar conta que o nosso alicerce está frágil. De que nós não estamos orando, de que nós não estamos tendo uma intimidade tão grande com Deus na nossa casa. E nós queremos ter aqui. Nós acabamos nos tornando jovens de congressos, jovens de vigílias, jovens que cada vez mais precisam de eventos para sentir um pouquinho da presença de Deus. Sendo que quando nós chegamos em casa, temos a Bíblia. Temos um momento secreto que é para nós termos com Deus. É um momento perfeito. É um momento exato onde nós podemos chegar, dobrar o nosso joelho e falar com Deus sobre qualquer coisa. Chegar e falar, Deus, eu estou precisando disso. Estou precisando daquilo. Deus, eu estou tão necessitado de Ti. Eu sinto que eu estou fraco. Eu sinto que a minha base está fraca. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Porque não adianta de nada nós estarmos aqui. Eu estar aqui pregando, tocando. Você estar aí ouvindo a palavra de Deus. E estar participando do culto. E não acontecer nada na nossa vida. Porque nós precisamos cada vez mais ter intimidade com Deus e guardar a sua palavra em nosso coração. Que são, segundo Salomão, que escreveu Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde fala sobre todas as coisas que nós devemos guardar. Guarde o seu coração, porque dele se procede as fontes de vida. E nós, assim como o salmista escreveu, nós devemos guardar a palavra de Deus, a palavra que Jesus queria e quer que as pessoas ouçam e ponham em prática, colocar tudo no nosso coração, para que assim nós não venhamos pecar, para que assim nós não venhamos sair da presença de Deus. E já finalizando a palavra, e já pedir até para os irmãos se colocarem de pé. Eu queria finalizar aqui essa palavra e o último ponto que eu queria falar e já entregar aqui para os irmãos é que o ponto que nós precisamos ter e perceber e focar é que
o essencial da vida cristã está no secreto. O essencial da vida cristã está escondida, está no secreto. A nossa vida cristã, ela não vai se fundamentar na igreja aqui. Ela vai se fundamentar quando a gente estiver na nossa casa, estivermos lendo a palavra, estivermos orando, e a cada dia mais nós vemos tendo esse secreto, esse momento secreto com Deus. É aí que nós vamos ter a nossa vida cada vez mais forte, nosso alicerce cada vez mais fortificado. E isso é desculpa para não vir no culto, irmão? Não, lógico que não, porque Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus se faz presente aqui. Eu não estou dizendo para você parar de vir no culto e ficar apenas em casa, orando e cada vez mais ficando mais perto de Deus, mas que nós venhamos acrescentar essas coisas. Porque a partir do momento que nós temos mais intimidade com Deus, a partir do momento que nós fortalecemos o nosso alicerce, nós vemos para o culto e nós acabamos ficando um pouco mais sensíveis. Nós acabamos ouvindo apenas uma partezinha do hino e Deus acaba falando com nós. Deus acaba tocando no nosso coração. E assim nós sentimos cada vez mais próximos de Deus. O inimigo vai tentar usar de tudo para nos afligir, para nos atacar. Mas o nosso alicerce é Cristo. E o nosso alicerce é Deus. E Ele está fortificado. E não haverá nada que o inimigo possa fazer. E assim como diz Salmos 125, e o versículo 1, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós pegarmos isso, confiarmos em Deus, colocarmos todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas que o inimigo usa para nos atacar, que o inimigo usa para nos afligir, e nós simplesmente descansarmos em Deus, e nos preocuparmos em buscar o reino, e nos preocuparmos em ficar mais próximos de Deus, o inimigo não tem como, o inimigo não vai ter como nos atingir, te atingir. Que cada vez mais nós vamos estar nos aproximando de Deus, através da oração, através do jejum, através do estudo da palavra. E nós temos isso como exemplo, a vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu tudo. E no momento que ele podia abandonar tudo, zombar de Deus e esquecer Deus da sua vida, Jó fala: não, Deus me deu tudo, Deus tirou tudo, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não teria o que acontecer na vida de Jó. Ele estava sempre pronto a adorar o nome do Senhor e a entender que tudo aquilo que ele tinha era de Deus. E se Deus resolveu tirar tudo isso e deixar ele apenas com cacos, com lepra, Deus tomou, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um nível de confiança em Deus que nós devemos ter tanto, e nós devemos seguir este exemplo. E a cada dia mais nós devemos se aproximar de Deus, para que Ele venha nos usar e para que Ele venha intervir na nossa vida. Porque Ele quer cada dia mais nos abençoar, Ele quer a cada dia mais te ver feliz. Mas Ele precisa ter um momento em secreto com você. Ele precisa ter intimidade com você. E já finalizando a palavra, falar apenas uma passagem, que é a passagem que resume tudo isso na nossa vida, e que nós devemos ter isso em nosso coração e seguir, que é Tiago capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida.
que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É assim que cada vez mais nós vamos fortalecendo a nossa base e nos tornando não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É assim que cada vez mais Deus irá se aproximar de nós. E assim cada vez mais nós vamos estar perto. Nós vamos estar buscando a presença de Deus acima de tudo e vamos estar perto, cada vez mais perto de Deus. E assim Ele irá abençoar a sua vida cada dia mais e mais. Queria deixar essas palavras em nome de Jesus.